para receber presos da capital, ou da Grande São Paulo, ou da região de Campinas, ou da Baixada Santista. Para essa cidade migram os familiares dos presos, quando se adota o princípio da interiorização. Na medida que se adota o princípio da regionalização, o preso é daquela região, o processo se encontra em trâmite nas varas criminais daquela região, a família do presidiário já mora naquela região, portanto, não haverá mais a migração que tanto onera os serviços municipais de saúde, de habitação e de educação. E que tem sido cobrado também, presidente, senhores deputados, senhoras presentes, é a construção de unidades prisionais próprias para mulheres. As unidades prisionais existentes em São Paulo, com exceção de uma delas, que é a penitenciária de Tremembé 2, que recentemente foi inaugurada, essas unidades prisionais, elas foram adaptadas ou foram simplesmente aproveitadas, retirando o preso homem e colocando a presa mulher, não obedecendo às necessidades que são particulares da mulher presa. Então, diante desse quadro, até se eu vou dizer para os senhores, dos presos que tem na segurança pública hoje, há cerca de 3 mil mulheres em 2011 e havia cerca de 3.200 mulheres em 2000. Ou seja, não houve investimento maciço na construção de unidades prisionais femininas. Não houve porque nós tínhamos em 2000 4.999 mulheres em 31 de dezembro de 2000, e hoje nós temos próximo de 12 mil mulheres, 7 mil mais ou menos na Secretaria da Administração Penitenciária e 3 mil na Secretaria da Segurança Pública. Então, diante dessa realidade que é nova, que é moderna, o Estado está desenvolvendo um programa de construção de 8 unidades prisionais para mulheres, também dentro do princípio da regionalização. E as prisões femininas, elas devem ser regionais, porque se nós compararmos um final de semana de visitação nas nossas prisões, se nós formos à prisão masculina, verificar o número de visitantes, chega-se a proporção, quase a proporção de uma visita por preso. E se nós formos às prisões femininas, nós vamos verificar que numa unidade prisional que tem 700, 800 mulheres, o número de pessoas que visitam aquela unidade no final de semana, visita as presas, é um número de 50 pessoas que visitam presas. O que mostra, sem dúvida, que a presa é abandonada pela sua família, ela é abandonada pelo seu parceiro ou pelo seu amásio, e ela é visitada única e exclusivamente pela filha, ou pela mãe, ou pela vizinha, ou pela comadre. Então, esse programa de construção de unidades prisionais, ele tem que desenvolver para nós eliminarmos definitivamente a permanência de mulheres em cadeias públicas e em distritos policiais. E as unidades prisionais femininas que estão sendo construídas, elas são verdadeiramente próprias para mulheres presas. Ela tem o regime fechado nas suas duas modalidades, para a presa provisória e a presa condenada, porque não seria justo se construir uma prisão provisória e quando ela fosse condenada o transferisse para o local distante do seu habitat. E tem também um anexo que é de regime semiaberto, até porque não se concebe que quando a mulher obtém o benefício da progressão de regime, ela obtém paralelamente o prejuízo de ter que ser transferida para outra região.
E nós não podemos esquecer que as mulheres presas também poderão ser mães. Até porque não é pelo fato dela estar presa que ela perde a sua condição de ter filhos. Então, dentro do programa de construção de prisões, eu teria que, basicamente, com essas palavras, demonstrar como ele se processa. As dificuldades são enormes. Parece que quando se leva uma prisão para um determinado município, se está levando para aquele município ou para aquela região algo que não existe na face da terra. Eu cito alguns casos. O Vale do Ribeira, presidente, ele não tem nenhuma unidade prisional. Os presos e as presas do Vale do Ricam em cadeias públicas. E volta e meia nós enfrentamos ações cíveis para a desativação de cadeias públicas. Não discordamos, mas nós achamos que é um crime transferir esses presos para locais distantes de seus familiares. A pena de prisão, mais a pena de banimento do seu meio. Então, dentro desse programa de construção, nós entendemos que aquela região tem que ser contemplada com uma unidade prisional, e nós trabalhamos com 768 vagas. Se nós somarmos hoje, só como exemplo, o número de presos que se encontram no Vale do Ribeira e o número de presos que foram transferidos, a unidade prisional praticamente já começa com a sua lotação completa. Nós temos ainda alguns projetos e nós o perseguimos, que é o projeto de possibilitar à autoridade judiciária, aos juízes, que além da pena de prisão, se tenha também a pena substitutiva da pena de prisão. Esse é o programa desenvolvido pela Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania, que é a criação de centrais de penas e medidas alternativas. Nós temos 42 centrais divididas em regiões do Estado, e até o final do ano nós temos um programa de se instalar outras 31, totalizando 73, que ainda não é um número ideal. Essas centrais, elas têm que ser colocadas em cada parte do Estado de São Paulo, para que o juiz tenha a possibilidade, no caso do infrator cometer delitos de menor potencial ofensivo, que o juiz tenha instrumento aquele instrumento de, ao invés de se mandar o infrator para a prisão, que ele o destine para um órgão de instituição, que a pena será ressarcida não só ao Estado, mas sim àquela comunidade, de tal forma que o infrator vai prestar serviços à sua própria. Ainda também, através dessas centrais de penas e medidas alternativas, nós efetuamos o atendimento ao egresso. Efetuamos o atendimento também aos familiares do egresso. Tratar do egresso é mais ou menos igual tratar do alcoólatra. Se não haver o envolvimento da família, nós não conseguimos chegar a nenhum resultado positivo. Nós temos também um programa que o Major Olímpio sempre bateu em cima: tirar a polícia militar das escoltas de presos e substituir essa escolta por agentes de escolta e vigilância penitenciária.